Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E todos os dias a gente traz para você muitas notícias e informações. Acompanhe a partir de agora. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acaba de contratar mais uma médica para atender associados e dependentes. A doutora Lisete, que é médica pediatra. Seja bem-vinda ao sindicato. Muito obrigada, boa tarde. E espero que vocês venham aqui para a gente poder bater um papo e saber mais assim a respeito da puericultura, que eu acho que é assim super importante na infância, assim, acompanhar o crescimento da criança. Fala um pouquinho pra gente. Bom, assim, olha, a puericultura, então, a gente vai acompanhar até um aninho de idade, a gente faz, até os 6 meses, na verdade, a gente faz uma consulta por mês. E nessa consulta a gente vai acompanhando o peso, a estatura da criança, vendo... principalmente depois dos 6 meses que a gente vai começar as papinhas, como preparar essas papinhas, as vitaminas, enfim. Então é muito importante. E a partir daí, nessas consultas da puericultura, que a gente vai achar se a criança tem algum déficit de crescimento, o desenvolvimento da criança também, que é muito importante, que a gente vai ver nessas consultas aí mensais. Importante também, você falou, né, da questão da papinha, quando começar a comida, mas antes disso, então vamos começar do nascimento, o recém-nascido, porque a mãezinha de primeira viagem, ela tem muito medo de tudo, né? Então, o recém-nascido, o que você poderia deixar de conselho para aquela mãe de primeira viagem, até para as outras mães, né? Porque cada filho é diferente. Sim. O principal conselho é a amamentação. É a coisa mais importante. A criança com o leite materno, ela vai ter um crescimento adequado, um ganho de peso adequado. Alguns mitos que existem é que meu leite é fraco. Não existe isso de leite fraco, entendeu? O que às vezes a gente vê, quando a gente faz a consulta, às vezes tem uma pega errada, então o bebê não tá pegando certo. Essa mãe não tá trocando o peito, assim, fica trocando, então não chega nas 3 partes do leite, porque assim, o leite materno, ele é composto da primeira parte que a gente fala que é a água, segunda são as vitaminas, terceira é a gordura, vamos colocar assim. Então, essa terceira parte que vai fazer a criança ganhar peso e ficar sustentada, assim. Saciada. Isso, justamente, saciada. Então, essa terceira parte, e às vezes se a mãe fica trocando de peito, assim, se não tem uma técnica correta, nunca vai chegar essa última parte que a gente fala, entendeu? Então, não vai ganhar peso, e essa história, assim, eu ouço muito, meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Outra coisa, a criança não precisa de água nesse intervalo, assim, quando tá na amamentação exclusiva, porque assim, a água, o que acontece? A criança, então, que tinha uma capacidade, sei lá, para mamar 100 ml, ela vai estar perdendo, entre essa capacidade com água, sei lá, 10 ml. E aí, desses 10 ml, que poderia ser o leite, ela não vai ter ganho calórico, nada. Então, às vezes não vai ganhar peso, enfim, tudo isso aí, eu acho que isso a gente passa nas consultas da puericultura. A mãe não pode desanimar de amamentar. Ela tem que insistir. Em muitos casos, inclusive, que o seio, o bico racha, dói, é um sofrimento danado. Mas mesmo assim, tem que insistir. É só no comecinho. Na verdade, assim, não é... A amamentação não é pra doer, rachar o peito. O que é? Isso significa que a pega tá errada. Exato. Porque se a pega tá certa, não tem isso. Não machuca. Não machuca, não tem isso. Então, se é uma pega correta, tal, não pode tirar, às vezes, o bebê do peito de uma vez, tem que tomar cuidado, assim, senão ele machuca mesmo. Então, se você fizer a técnica correta, não é para machucar. Então, se tá machucando é porque alguma coisa está sendo feita errado. Bom, aí você falou, mama não precisa de água. Aí, com 6 meses, começa a papinha da fruta, é isso? Na verdade, assim, você vai... Tem gente que acha que pode começar tudo de uma vez e não é assim. Você começa com a papinha de fruta, umas 2 semanas, até a criança se adaptar. Porque imagina, ela sempre toma leite, de repente uma comida diferente, então... Ela não entende muito bem isso. Então, a gente começa com a papinha de fruta, assim, por umas 2 semanas. E depois disso que a gente começa a papinha de sal. Não necessariamente precisa ser, a papa do almoço. Não, é o que for o melhor horário para a mãe. Então, se for o melhor horário da janta, então a primeira papa de sal da criança vai ser a janta, para depois a gente ser... Então, vão ser as 2 papas de sal e 2 papas de fruta. E depois o resto de leite.
Quer dizer, então, olha, seguindo tudo isso, você vai estar cuidando bem da sua criança. Eu vejo que algumas mães falam assim, eu não quero entrar logo com a papinha, não quero entrar logo com a papinha de frutas. A gente vai saber direitinho, depois do intervalo, o que deve e o que não deve ser feito. Fica por aí. Rede Droga Dada. Mais de 40 anos de tradição. Atendimento seguro. Benefícios e convênios. Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Segurança da matéria-prima. Rígidos padrões de qualidade. Cirúrgica Droga Dada. Necessidades especiais. Produtos específicos. Grupo GLT, Rede Droga Dada, Cirúrgica Droga Dada e Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Estamos de volta e hoje conversando com a doutora Lisete, que é médica pediatra, está atendendo aqui no Sindicato do Servidor Público Municipal aos nossos associados, aos dependentes. E a gente está falando aí sobre aquele período que algumas mães ficam indecisas, não sabem o que fazer, não sabem como alimentar os bebês, não sabem como cuidar. E aí, no último bloco eu falei, né? Algumas mães falam assim, mas eu vou deixar só mamando no peito, não vou entrar com a papinha. Tem isso também, né? O que é certo, o que é errado? Primeiro, algumas mães acham que, se ele não quer comer, tudo bem, vou dar só o leite, independente se é fórmula ou se é o leite materno. Isso não pode, por quê? Até os 6 meses, o que a criança precisa realmente são as vitaminas, tudo que está no leite. Depois, ela precisa das vitaminas que estão nos alimentos. E aí é onde, às vezes, a criança vai ter anemia, uma anemia carencial super importante, então precisa comer. Uma coisa que, às vezes, a grande maioria faz errado é a papa de sal, que a gente fala. Só o nome é de sal, não é para colocar sal, entendeu? E nem aqueles temperos, condimentos, assim, um exemplo, isso, justamente, você não pode colocar isso. São riquíssimos em sódio. Sim. O que você vai usar são temperos naturais, então o que é? É o alho, a cebola, a salsinha, a cebolinha, isso você pode usar sem problema nenhum, entendeu? Temperar a comida da criança é desse jeito, sal não pode. Outra coisa que eu falo, você tem que ter um exemplo de cada coisa na papinha da criança. Então, um exemplo de carboidrato, um exemplo da proteína, um exemplo de leguminosas e um exemplo de verduras, legumes, essas coisas assim. Isso seria uma papinha ideal, papa de sal que a gente está falando, né? E aí também vem aquela questão, né? Vai sair de casa? Então eu vou levar aquela papinha industrializada, que é muito mais fácil, só vou abrir o potinho e vai ser muito bom. Primeiro, você já experimentou aquilo? É horrível, tá? Detalhe, é horrível, porque eu já fui mãe de bebê, gente, eu sei, tá? É ruim. Né? Para começar é ruim. Segundo, não é tão bom assim, né? Não, porque assim, imagina, se fica lá no supermercado, quanto tempo esperando, aquilo vai um monte de conservante, um monte de condimento, então não pode. Assim, eu vou sair, se programe, faça a papinha, congela, deixa na geladeira e aí quando for sair, leva a sua papinha. Assim, uma coisa muito importante, só o nome é a papa, né? Não pode bater em liquidificador, não pode passar em peneira, é amassar no garfo. Nada de bater em liquidificador igual antigamente fazia, você não faz mais isso. Tem que ter consistência. Sim, para a criança aprender, tipo, devagarzinho, ela vai aprendendo a mastigar, entre aspas, assim, né? Que aí vai estimulando a criança. O que eu deveria colocar na primeira papinha? Tudo, não tem nada que você não... Cenoura, batata, mandioquinha. Sem problema. A única coisa, às vezes, que a gente pede no começo é o ovo. E o ovo nunca vai ser frito, sempre vai ser o ovo cozido. Mas, assim, no começo, evitar um pouco. Então, ser a carninha moída, o franguinho desfiado, cortado bem pequenininho. E também evitar o peixe, que às vezes eu acho por causa do espinho, vai que passa um batido. Isso eu também não recomendo. Agora, de resto, não tem nada que não... Feijão também? Opa, isso é uma coisa assim, que tem um monte de mãe. Que dá infecção de intestino. Isso é mentira, não tem nada disso. Pelo contrário, o feijão, o grão do feijão estimula o intestino da criança ali e caldinho do feijão não serve para nada. É o grão do feijão. Eu adorei, porque ela dá umas dicas assim, já chama a atenção da gente. Falou, tudo isso que você pensou não é por aí, né? Vamos aprender a fazer direitinho. E, aliás, para aprender a fazer direitinho, vem conversar com a doutora Lisete, que ela vai passar tudo para você. Porque, assim, como você mesmo disse, né? O tempo passou.
Tudo aquilo que a gente usava no primeiro filho, por exemplo, já não usa no segundo, né? E o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Por exemplo, eu fazia papinha e batia no liquidificador. Aliás, comia junto, que era uma delícia. Né? Mistura aquele monte de legume e fica uma delícia. Mas hoje em dia já fala para não fazer isso. Justamente. Eu também, eu comia com liquidificador. Mas hoje viram os últimos estudos, né? Que não adianta isso. Você tem que amassar no garfo para poder estimular o desenvolvimento da criança, para ela aprender a comer. Outra coisa, a criança às vezes cospe tudo para fora. Ela não gostou. Não é isso, é porque é uma coisa diferente, ela tá aprendendo, não tá acostumada. Então, significa que ela não goste daquele alimento ou tal. Para falar que não gosta, pelo menos experimentar umas 10 vezes para falar que a criança não gostou. Tá, chazinho e suquinho, só pra gente encerrar. Deve ou não deve? Antes dos 6 meses, não. Depois dos 6 meses, sim, até pode. Aí, para saber qual chazinho, qual suquinho que você vai dar pro seu bebê, você vai vir aqui conversar com a doutora Lisete. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Espero vocês aqui pra gente conversar. Mais uma vez, seja bem-vinda ao sindicato. Não se esqueça, para marcar consulta com ela, o telefone é 3321-2488. Rede Droga Dada. Mais de 40 anos de tradição. Atendimento seguro. Benefícios e convênios. Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Segurança da matéria-prima. Rígidos padrões de qualidade. Cirúrgica Droga Dada. Necessidades especiais. Produtos específicos. Grupo GLT, Rede Droga Dada, Cirúrgica Droga Dada e Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Seriedade, coragem, diversidade. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Uma história de lutas e conquistas. Com mais de 6 mil pessoas, entre associados e dependentes, o Sindicato dos Servidores de Barretos vem seguindo no caminho da valorização humana em todos os sentidos. Na saúde, o atendimento abrange praticamente todas as áreas da medicina. São 15 médicos. Recentemente, o sindicato inaugurou seu Instituto de Métodos Diagnósticos, onde oferece exames de ultrassom, ecocardiograma, eletrocardiograma, mapa e Holter. Tudo isso de maneira gratuita a seus associados e dependentes. Na área de odontologia, o sindicato atende em sede própria, com clínicas equipadas e 7 profissionais em diversas especialidades. E a saúde também é alcançada com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, indo até acupunturista, esteticista, nutricionista e podólogo, além de oferecer um convênio médico hospitalar aprovado pela Agência Nacional de Saúde. O sindicato oferece também assessoria jurídica a seus associados. Profissionais especializados estão à disposição para orientar, informar e oferecer a assessoria necessária nas áreas civil, trabalhista e previdenciária. Ainda na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, acontecem as atividades de Pilates, beneficiando pessoas de todas as idades. O sindicato procurou e sempre vai procurar parcerias que beneficiem seus associados. São centros universitários, faculdades, escolas, academias e até clubes de recreação que abrem suas portas com facilidades exclusivas. E esta luta continua. Atuando em benefício de seus associados, o sindicato vai além de somente defender os interesses do servidor público. Ele faz um papel importante na base da qualidade de vida desses cidadãos, tornando-se assim um instrumento de utilidade pública. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Mais de 25 anos de lutas e conquistas. E o SSPTV de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, às 18h45, aqui na TV Barretos, com mais um SSPTV especialmente preparado para você. Até lá!